Olá, olá. Testando. Muito bom dia a todos e todas que nos acompanham aqui. Eu vou pedir aquele favor de praxe, que é para que vocês me avisem caso esteja tudo bem com o meu áudio e com o meu vídeo. Fala, Romeu. Bom, vocês sabem que o motivo pelo qual hoje nós estamos aqui, Romeu, não é possível que você vai tornar essa nossa live de hoje tão importante nesse espetáculo aí de propaganda lamentável em prol do Corinthians. Bom, vocês sabem o motivo pelo qual nós estamos aqui. Hoje eu vou receber a ilustre visita do professor Marcos Nobre. Depois, o resultado dessa nossa conversa vai aparecer no blog Entendendo Bolsonaro, do UOL, para o qual eu colaboro já tem um tempinho, desde o ano passado. O nosso editor, inclusive, está aqui presente, o Rafael Burgos. E depois, se for possível, se tudo der certo, eu vou deixar o vídeo aqui disponível para que vocês possam acessar através do meu IGTV e também depois no meu canal do YouTube. Mas o mais importante, para quem gosta de texto como eu, a entrevista vai estar disponível depois transcrita no blog. Antes de mais nada, eu gostaria de justificar para vocês o motivo pelo qual eu pretendo desativar os comentários dessa live. Não é nada pessoal, eu amo todos vocês que estão aqui presentes e não quero soar mal educado, mas é porque eu tenho acompanhado aí algumas lives e percebido que essa tem sido uma prática recorrente, sobretudo porque os comentários eles acabam aparecendo, se sobrepondo aí ao rosto do convidado e aí acaba ficando um pouco deselegante com eles. Então por isso que eu vou desativar os comentários no meio da live, né? Bom, para quem não conhece, e eu acho que isso é bastante difícil, o professor Marcos Nobre é graduado em Ciências Sociais, mestre e doutor em Filosofia pela USP. Ele é pesquisador desde os anos 90 e o ano passado foi empossado presidente do Centro Brasileiro de Análise e Planejamento, o SEBRAP. Ele é professor livre-docente da Unicamp, lançou nos últimos anos, e aí Larissa, lançou nos últimos anos os livros Imobilismo e Movimento, pela Companhia das Letras, em 2013, Como Nasce o Novo, pela Todavia, em 2018, e mais recentemente, Ponto Final, a Guerra de Bolsonaro contra a Democracia, pela Todavia também, e entre outras obras de igual relevância. Nos últimos anos, o professor Marcos Nobre ele se notabilizou aí por ser uma das principais vozes de análise sobre o bolsonarismo, sobre o presidente Bolsonaro, enfim, uma voz sempre lúcida para a gente conseguir entender um pouco, né, desse caos aí, ele vai falar sobre isso, que a gente tem vivido nos últimos anos. Isso aí, Lucas, a gente vai visitar com certeza, de alguma maneira, as obras dessas figuras aí nesse bate-papo. A Isabela Calil, João César de Castro, são realmente figuras muito importantes para entender esse fenômeno também. Bom, eu vou chamar o Marcos aqui para a gente não perder muito tempo. Olá, Salve, professor, Murilo. tudo bem? Beleza? Tudo bom. Bom, eu antes de mais nada, professor, eu gostaria de agradecer assim pelo aceite, por disponibilizar um pouquinho do seu tempo para falar conosco. O blog prazer. Entendendo Bolsonaro, para quem não conhece, é um blog que está hospedado no UOL e desde o ano passado vem tentando aí
cumprir com essa tarefa hercúlea que é de entender o Bolsonaro e os fenômenos que o circundam. Então, logo que saiu o livro, né, o Ponto Final, eu conversei com o editor, né, o Rafael, e falei para ele sobre o quanto seria importante que a gente tivesse um diálogo, né, contigo, para que a gente possa extrair do livro e dos mais recentes acontecimentos aí uma leitura a respeito do que a gente tem de mais novo, urgente e importante sobre esse governo. Então, antes de entrar no conteúdo do que efetivamente você elabora no livro, professor, eu gostaria de fazer uma pergunta mais de escritor para escritor, que é no sentido de que seria muito legal que você comentasse conosco, né, quais foram os maiores desafios que você encontrou para a escrita dele, né? Porque o livro foi escrito a quente, né, e sobre um personagem extremamente cacofônico, em alguma medida imprevisível, que é o Bolsonaro. Quer dizer, o que você fez para o livro não envelhecer ou não correr o risco de envelhecer muito rápido? Mais uma vez, muito obrigado e bom dia. Eu que agradeço pelo convite, é um prazer estar aqui conversando com você. Essa pergunta é muito importante porque também diz respeito a como a gente analisa o fenômeno político, né? No meu caso, o que eu tento fazer sempre é me colocar na cabeça do ator político. Seja que a gente esteja falando de um movimento social, né, seja que a gente esteja falando do presidente da Câmara ou do presidente da República, enfim, ou de um deputado, etc. Então, sempre é essa perspectiva. A perspectiva não é a minha, mas a perspectiva é, se eu tivesse no lugar dele com as informações disponíveis, que caminhos eu teria, quais seriam as possibilidades. Essa maneira de ver a política, ela também busca algumas estruturas. Ou seja, você olha o campo de ação que é dado para cada força e diz assim, qual é a margem de ação que tem? Sabe, até onde pode ir nos limites que tem. Porque quando você tem política, você tem sempre uma correlação de força, né? Então, foi isso que eu tentei fazer no livro, exatamente o que você está falando, de buscar as estruturas da situação e não simplesmente uma descrição da situação ou um relato da situação. Por isso é que é possível, vamos dizer, estender a análise para além do momento em que o livro foi escrito. Não é? Muitas vezes as pessoas perguntam, mas e o que aconteceu ontem, o que aconteceu há 20 minutos? Calma, se a estrutura estiver certa, a gente consegue interpretar. Por quê? Porque você abre a possibilidade para um outro caminho ou não, né? Então, foi mais ou menos essa a ideia que me guiou. Agora, só foi possível também porque eu escrevo sobre política cotidianamente, né? Ou seja, eu estou sobre especificamente Bolsonaro há 1 ano e meio já, né? Trabalhando em cima de Bolsonaro com vários artigos e tal, e você vai conseguindo fechar uma interpretação que vai nesse sentido da estrutura, entende? Um pouco foi esse o objetivo. Legal. Bom, Marcos, muita gente, por mais que essa não seja uma novidade para muitos dos que estão nos ouvindo agora, né, mas muita gente ainda tem dificuldade de entender por que o Bolsonaro agiu do jeito que ele agiu diante da crise do coronavírus, né? Se você olha muitos dos prefeitos e até governadores simpáticos, né, ao Bolsonaro, eles se descolaram bastante dele, né? Nem que seja no que diz respeito à sensibilidade quanto às mortes, quer dizer, mesmo que defendessem, né, a abertura do comércio, etc., né, eles não se negaram a prestar solidariedade diante das vítimas e, enfim, a mostrar serviço, né, na área da saúde, né, o que definitivamente não é o caso do Bolsonaro, né. Além deles, você também tem líderes até autoritários ou com aspirações autoritárias, né, e que estavam com a popularidade no chão, esse é o caso do Sebastião Pinheira, no Chile, né, e que conseguiram multiplicar essas suas taxas de aprovação graças à administração da crise, né. Eu emendo essa pergunta porque eu sei que ela é o problema central do seu mais novo livro, O Ponto Final, que saiu agora pela Todavia, e como pode ser que alguns dos que estão nos acompanhando aqui não leram ainda, né, eu acho que essa pode ser uma oportunidade para você responder com um aperitivo dele, né? Então, afinal, por que esse não é o caso do Bolsonaro?
Então, eu te proponho, Murilo, da gente separar as duas questões. Quer dizer, primeiro, por que o Bolsonaro fez o que ele fez, e depois comparar com outros projetos autoritários pelo mundo, para a gente poder ter a dimensão correta, né? Então, para o Bolsonaro, ele enfrentar a pandemia como se deve, significaria cometer estelionato eleitoral. Por quê? Porque ele se elegeu como candidato antissistema. Acontece que para enfrentar uma pandemia dessa, você precisa unir o país em torno do presidente e você precisa dirigir o sistema, que é tudo que ele não fez. Ou seja, Bolsonaro, desde que assumiu, ele não governou, porque o projeto dele não é governar. É justamente atacar, deixar o governo funcionar, né, na medida em que os serviços públicos funcionam, mas ao mesmo tempo atacar o tempo inteiro o Estado, o sistema, etc. Ou seja, é um presidente outsider. É o que é difícil de entender isso, né? Como é que alguém que dirige o sistema é contra o sistema? Mas é assim que funciona e não é só aqui. Todos os populistas fazem isso. Agora, Bolsonaro não é só populista. Ele é um populista autoritário. Então, quando ele cometeria esse estelionato eleitoral, se ele dirigisse o sistema, mas além disso, ele teria que abrir mão do projeto autoritário dele, que era, de fato, usar esse momento e esse ímpeto, esse impulso antissistema que tem no país, para, aos poucos, destruir por dentro as instituições, para, em um segundo mandato, né, conseguir instaurar um projeto autoritário. É isso que o diferencia de outros regimes autoritários pelo mundo. Nós temos que pensar que Bolsonaro foi eleito em 2018. Se a gente tomar a eleição do Viktor Orbán na Hungria, em 2010, a primeira, como uma referência, ele tinha 8 anos já de experiência autoritária pelo mundo para olhar como é que faz e tal. E o que acontece é que a pandemia pegou o projeto dele em pouco mais de um ano de governo. Ou seja, ele não teve tempo de desenvolver o projeto autoritário. E aí, nesse momento, ele estava realmente encurralado, no sentido de que, se ele dirigisse o sistema, ele tinha que abrir mão do que ele disse na campanha, e ele teria que abrir mão do projeto autoritário dele. E ele não quis abrir mão disso. Ou seja, de fato, o que o Bolsonaro fez foi forçar um golpe. Tá certo? Ele tentou ver se era possível acelerar o projeto dele. Né? Não deu. Não deu certo. Quer dizer, ele não conseguiu apoio suficiente, nem organização suficiente para isso. Ele estava construindo. Né? Se a gente olhar o motim das polícias no Ceará, em fevereiro, aquilo ali era o começo de algo muito assustador, certo? Que foi interrompido pela pandemia. Então, líderes autoritários pelo mundo podem usar a pandemia para reforçar o autoritarismo, mas desde que o autoritarismo já esteja plenamente estabelecido. E não era o caso do Brasil. Então, o projeto foi pego no contrapé. Né? Seria dessa maneira que eu enfrentaria o que você perguntou nas duas vertentes. Tá? Uhum. Bom, no início da pandemia, até antes mesmo do livro, você disse que um cenário que tornaria plausível essa ruptura institucional, que você comentou agora, né, é o caos social decorrente ou da ação ou da inação do governo diante da pandemia, né? Mas esse caos não veio, né? O número de mortes realmente aumentou, a crise econômica realmente já bateu, embora acredito que ela ainda vá se aprofundar, né? Mas o caos social não veio, né? A minha pergunta a que você acha que isso se deve? Bom, são múltiplos fatores, né? A posição que o Bolsonaro tomou ali, desde o início da pandemia, quando ele fez esse diagnóstico, era de fato para obrigar forças armadas em geral, não as forças armadas brasileiras, mas contingentes armados em geral, a se perfilarem com ele para tentar algo mais grave, porque justamente o caos social é aquilo que impõe a ordem, né? Como é que ele fez isso? Ele fez isso no começo impedindo que existisse medidas de política pública que pudessem compensar as medidas necessárias de isolamento. Ou seja, os governadores e prefeitos tomam medidas de isolamento, só que para que elas funcionem é preciso que você tenha medidas econômicas para proteger
os pequenos negócios, para proteger as pessoas, para proteger pessoas que estão na informalidade, tudo isso. Você precisa de um monte de política pública para fazer isso. Ele barrou isso no início, porque o resultado ia ser caos social. Aí o que acontece? O sistema começa a produzir esse tipo de compensação. Vai dizer, olha, caos social. Não. Certo? Então, você tem de um lado o Congresso, que aprova o auxílio emergencial, que é fundamental, que aprova crédito para as empresas. Não chegou esse crédito, mas aprovou. Aprovou uma atuação do Banco Central que é inédita, tá certo? Coisas assim. Então, você teve uma série de aprovações para evitar o caos social. Então, foi isso, até agora, o que impediu. E teve também iniciativas da iniciativa privada mesmo, de doação de alimento, doação de produto, etc. e tal, porque estava todo mundo olhando que se fosse depender do governo, o caos social ia ser produzido mesmo. Certo? Não só porque o governo é inoperante, é porque o governo decidiu ser inoperante. É mais grave, né, do que isso. E, portanto, o que impediu o caos social foi a sociedade brasileira. No fundo é isso. Quer dizer, porque o isolamento foi imposto a alguém? Não. Mas quem pôde ficou em casa. Quem não pôde, não tinha jeito. Né? Então, você tinha que, ao mesmo tempo, quem não podia ficar em casa, redes de solidariedade se formaram na sociedade. E assim, eu tenho uma enorme esperança de que essas redes de solidariedade agora se tornem institucionais, ou seja, se tornem política pública, que realmente a gente aproveite a imaginação das pessoas para sobreviver, para se organizar, para se solidarizar e ajudar uns aos outros, que elas se tornem política pública, entende? Aproveitando aí que nós vamos ter eleições municipais, né, à vista. Então não aconteceu o caos social por causa da sociedade brasileira, porque a sociedade brasileira teve a responsabilidade que o presidente da República não teve. Né? E, claro, algumas instituições que responderam a esse clamor da sociedade por solidariedade, por políticas públicas que impedissem o caos social. Legal. Agora você comentou sobre essa tentativa de forçar, né, as Forças Armadas a intervir em favor de uma ruptura institucional, e ainda hoje se fala muito na imprensa sobre ala técnica e ala ideológica no interior do governo, né? Você colocou isso em outros termos, acho que tornou o debate um pouco mais qualificado nesse sentido ao falar em ala mobilizadora e ala estabilizadora, né? E no livro você chama atenção, né, para o fato de que a política foi transformada em guerra, né, a ponto da gente entender que o termo polarização ele agora está um tanto quanto obsoleto, né? Mas enfim, costuma-se atribuir esse caráter mais bélico e paranoico do governo mais a influência dos olavistas, né? Mas a gente observa que algumas teorias conspiratórias aí do olavismo, como anticomunismo, como antiglobalismo, etc., né? Eles têm uma certa adesão, né, do pensamento militar brasileiro. Então, em que medida você acha que essa paranoia ela pode funcionar como um elo entre essas duas alas aí, né? Ou seja, em que medida essa linha, vamos dizer assim, que poderia ligar olavistas ao exército, ela opera. E, de certa forma, também, em que medida que isso nos segurou em direção a um golpe, a uma ruptura institucional e por aí vai. Olha, Murilo, eu acho realmente que essa figura que você citou, que mora nos Estados Unidos, é um fantoche, né? É um boneco de ventríloco que é usado pela ala mobilizadora para dizer que tem uma pessoa que formula teorias, etc. E tal. E dentro das Forças Armadas, a importância dessa figura é muito pequena, certo? Porque é uma figura caricata, folclórica, no sentido de que ele está à altura dos piores quadros que o governo consegue recrutar. Porque como é um projeto autoritário, para aderir a esse projeto, você precisa realmente ter uma qualidade muito baixa, né? Ter uma estatura muito baixa em termos políticos, tá certo? Então, eu não acho que seja relevante a figura.
Eu acho que ela é só usada como fantoche e ele também gosta de ser usado, né? De vez em quando faz uma live criticando, etc e tal, para ver se consegue mais atenção e tudo. Então não acho que isso seja relevante. O que eu acho relevante é essa distinção entre mobilização e organização. Quer dizer, o partido militar no governo, ou seja, aquela parte das Forças Armadas que foi para o governo, que é muito diferente das Forças Armadas na ativa, é importante sempre manter essa distinção, essa ala que está com a tarefa de organizar, ela não quer marola, ela não quer confusão, porque senão ela não consegue organizar justamente. Então, é alguma coisa que é desesperadora quando você tem essa ala mobilizadora atrapalhando o serviço de um governo, porque governar exige que você coordene ações, exige que você entregue coisas para as pessoas, tá certo? E, até o momento, esse partido militar que está no governo não conseguiu ainda estabelecer essa agenda transversal, essa organização transversal do governo. Eles estão tentando, estão ganhando terreno. Quer dizer, só conseguiram, de fato, se estabelecer como força hegemônica depois que prenderam Queiroz, certo? Antes disso, não tinham conseguido. Então, você tem um jogo aí entre organização e mobilização que um não vai sem o outro. Mas no momento de uma pandemia, de uma recessão econômica brutal, você precisa de um grau de coordenação muito alto, então não dá tempo de você ficar pensando em mobilização. Então, a mobilização acabou se reduzindo. Pelo menos essa é a minha maneira de olhar. E o partido militar, que está no governo, e mesmo quem está na reserva das Forças Armadas, etc., não precisa dessa figura que mora nos Estados Unidos para ter uma ideologia, sabe? Quer dizer, já tem formação suficiente dentro das próprias Forças Armadas para ter sua opinião. Então, não acredito que seja necessária essa influência. Realmente é necessária só como fantoche para essa parte mobilizadora. Talvez até uma hipótese que a gente explorou, eu e o editor do blog, o Rafael, há tempos atrás, talvez até eles tenham forçado tanto essa possibilidade de algo como o que ocorreu no Chile acontecesse aqui, talvez justamente para tentar dar um pouco de materialidade, né, a essa paranoia, claro, e forçar o exército a intervir, né? Mas é um exercício de forçar. Você tem toda a razão, porque o que o Bolsonaro estava fazendo, até a chegada da pandemia, era a mesma coisa que aconteceu antes de 64. Você faz duas coisas. Você fala que tem um fantasma comunista, que tem uma ameaça comunista presente, e você diz que todo mundo é corrupto. Então, essa coisa da corrupção generalizada e da ameaça comunista, ele ficou batendo na tecla o tempo inteiro. E eles tinham sempre uma saída, que era AI-5, 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 não é? Então, eles estavam tentando, embora pareça totalmente artificial você falar em ameaça comunista, num momento como o nosso, ela serviu para mobilizar uma parte, pelo menos da sociedade brasileira, que é a parte fanática da base de apoio do Bolsonaro. E a parte da corrupção serviu, vamos dizer, para outra parte da base de apoio que ele ainda tem. O que agora está realmente periclitando, né? Quer dizer, alguém que faz todo o discurso contra a corrupção, etc. e tal, diz que todo mundo é corrupto, que o Centrão é o mais corrupto do mundo e agora faz acordo com o Centrão, né? Alguém que fala da corrupção, etc. e tal, e quando prende o Queiroz está no escritório lá na casa do advogado dele. Quer dizer, veja, você começa a ficar sem discurso, certo? Esse que é o problema. Bom, foi excelente você mencionar aí, há pouco tempo atrás, o Queiroz, Centrão, essas figuras centrais para os últimos rumos do cenário político brasileiro, porque assim, a gente vê como as coisas mudam rápido, né? Na semana passada, quando a conversa era para acontecer e não aconteceu por causa de um imprevisto, eu ia te perguntar sobre essa expressiva subida de tom do Bolsonaro nas semanas anteriores, né, com ameaças que ele estava fazendo cada vez mais explícitas mesmo às instituições, né? E que muitos acabaram virando a chave, né? E passaram a entendê-las como puro blefe, né? Quer dizer, começou a ficar ridículo de tão acima do tom que estava ficando, de tanta ameaça e que nunca se concretizava, né? Mas hoje tem exatamente 3 semanas
que as coisas andam bem diferentes em Brasília, né? O Bolsonaro ele não só anda mais quieto, né, como ele também tem emitido alguns sinais de normalização, né? Muita gente interpretou a demissão do Weintraub como um esforço de armistício com o STF, né, por exemplo, e o quase novo ministro da Educação, o Decotelli, ele aparentava, pelo menos, um perfil bem distinto do antecessor, né? E, bem, coincidentemente, hoje a prisão do Queiroz completa exatas 3 semanas, né? Tem muita gente apostando no potencial, inclusive, destrutivo do Wassef, né? Você acha que faz sentido essa hipótese de que talvez o governo esteja tentando agora se normalizar? É que eu ouço isso desde que o Bolsonaro foi eleito, né? Toda semana ele faz uma dessa e todo mundo diz é bravata, é blefe. Agora, durante a pandemia, acho que ficou muito claro que não é blefe, né? Se tinha alguém que podia dizer que, olha, isso aí é só bravata, isso aí é só blefe, ficou muito claro para todo mundo que não é blefe. Então, eu ouvi mais uma vez, agora sim ele foi domado, é muita vontade de acreditar numa coisa que não é verdade, né? Então, assim, vamos pensar que o Bolsonaro pode ficar calado durante 2 anos e meio? Não, ele não vai ficar calado. O que ele está fazendo agora ele está em ameaça máxima, ele está ameaçado por todos os lados, ele não esperava a reação que o STF teve, ele não esperava que o fato dele tentar instrumentalizar a Polícia Federal tivesse levado as polícias do Rio e de São Paulo a fazer a operação que prendeu o Queiroz, né, a pedido do Judiciário Estadual. Não por acaso já tem retaliação do Aras, né, do Procurador-Geral da República Lava Jato. Certo? Então você tem de fato uma disputa para quem controla a polícia, para quem controla o judiciário, para quem controla o Ministério Público. É essa a disputa. Então, assim, não é que o Bolsonaro está calado, o Aras está falando por ele, tá certo? E dizendo, olha, tenho aqui uma disputa e eu vou controlar a Polícia Federal, eu vou controlar o Ministério Público. E do outro lado, você tem o Supremo dizendo, não, não vai. Os judiciários estaduais dizendo, não, não vai. Tá certo? Então, é essa disputa que está em causa. Se o Bolsonaro ganhar essa, ou seja, se o Flávio Bolsonaro conseguir o que ele quer, se conseguirem fazer com que o Queiroz não delate, com que a mulher do Queiroz não seja presa, porque agora ninguém mais fala nisso, ele volta. Ele está só esperando, é uma coisa militar, falou, recuo tático. Ele vai voltar. Então, assim, me cansa realmente alguém dizer, não, agora finalmente ele foi domado. Não, ele não é domado, o projeto dele continua o mesmo. Igualzinho. Mas a gente tem, talvez por força de ocasião, a gente tem uma mudança importante de cenário, né? Como você mesmo comentou. Quer dizer, você tem a sociedade civil, de um lado, forçando, né, uma certa estabilização do país diante desses avanços do Bolsonaro contra a democracia, contra a república, etc. Né? Você falou, inclusive, sobre o auxílio emergencial, né? O auxílio emergencial, ele também parece ser, em certa medida, porque assim, o governo não queria, no primeiro momento, né? Ele queria dar R$200, muita choradeira, aí no fim das contas aprovou-se 600 ou 1.200, e agora o governo ele já está anunciando, né, a possibilidade de estender primeiro por mais 2 meses, e enfim, já se ensaia ali no interior do bolsonarismo, né, um certo discurso em favor da manutenção desse auxílio, dessa renda básica, etc. Né? Quando eu pergunto sobre essa chance disso se normalizar, né, acho que ela não diz respeito apenas às intenções do Bolsonaro, mas também diz respeito à própria capacidade que a sociedade brasileira, né, encontrou de certa forma, conseguir colocar o Bolsonaro numa situação de estar acuado. Né? Então, por exemplo, muita gente interpretou o abraço do Bolsonaro ao Centrão
Aqui. Voltou. Muita gente interpretou o abraço do Bolsonaro ao Centrão como simplesmente um gesto de desespero, no sentido de eu preciso do Centrão porque senão eu vou sofrer o impeachment, né? Aí tem o auxílio emergencial, aí tem essa tentativa de emplacar um ministro que não seja do perfil do Weintraub. Então eu acho assim, por mais que ele não se normalize, eu acho que a sociedade ela deu bons sinais de que é possível, em alguma medida, conter esse esforço autoritário do Bolsonaro. Por que eu fiz toda essa elaboração? Porque eu acho que ela nos leva a uma segunda parte da nossa conversa, que é justamente sobre as possibilidades de criação de uma frente ampla contra o Bolsonaro. Um assunto que tanto se fala, tanto se repete e é tão difícil de viabilizar. Uma das questões mais indigestas do seu livro, Marcos, é o reconhecimento de que qualquer acordo político para o impeachment, ele precisa passar não só por agentes que contribuíram para a ascensão do Bolsonaro, mas também por alguns setores mais importantes até para a sustentação dele, né, como os evangélicos e até as Forças Armadas, né, que, como você diz, abraçaram o Bolsonaro, dentre outras coisas, porque estavam se sentindo alijados da política institucional, né. Eu digo que é indigesta porque muita gente tem reagido mal, não só as suas, mas as propostas em geral de criação de uma frente ampla, né. E aí é só olhar para esses grupos de 70%, não sei se você está nesses grupos aí, nas redes sociais, e ver que mesmo no interior da esquerda, o pessoal perde mais tempo brigando entre o Lula roubou e o Ciro foi para Paris, do que em realmente articular essa frente, né? Então eu queria que você falasse um pouco mais sobre a viabilidade desse acordo. Eu não sei por onde começar agora, Murilo, porque é tanta coisa. Talvez tentar começar pelo fim, não sei. Veja, claro que quem conteve o Bolsonaro foi a sociedade brasileira. Foi a sua mobilização, foi o fato de aumentar exponencialmente a rejeição ao Bolsonaro, né, que antes estava estabilizada em mais ou menos 1/3 do eleitorado e subiu de uma maneira muito importante. A gente não tem, de fato, pesquisas comparáveis, né? A gente precisa de uma série agora de pesquisas de opinião remotas para a gente poder fazer isso. Mas com certeza foi a sociedade brasileira que impediu o golpe do Bolsonaro, não é? Ao mesmo tempo, nós temos que pensar o seguinte, não foi suficiente toda essa mobilização da sociedade para, de fato, formar essa frente ampla. Tá? Não foi suficiente. Não foi suficiente por quê? Porque você precisa, de fato, atingir algo como 2/3 do eleitorado, não só de rejeição, mas de apoio ao afastamento do presidente, para que o sistema político se mexa. Porque, Murilo, vamos falar sério, para o sistema político enquanto tal, a situação como ela está é confortável. Pode dizer, mas como é que é possível? Sim, é confortável. Está todo mundo tentando garantir a sua posição, está todo mundo pensando na eleição municipal, com quantas prefeituras vai sair, está todo mundo fazendo cálculo eleitoral. E no cálculo eleitoral, o Bolsonaro acuado é bom. Então, se houver uma medida, que eu acho que é uma medida absolutamente necessária, de afastar o risco autoritário, que seria fazer o impeachment de Bolsonaro e responsabilizá-lo por tudo que ele fez, certo? Precisa ter esse movimento da sociedade. Como você diz, a própria sociedade não está se entendendo. Não está conseguindo se entender. Embora tenham tido movimentos muito importantes, de fato, os interesses eleitorais estão se misturando e estão conseguindo convencer as pessoas a se atirarem entre si, como estão fazendo desde 2014. Está todo mundo atirando entre si e o Bolsonaro ganhou a eleição por causa disso. Então, ou de fato, na base da sociedade, se consegue fazer um grande acordo para o afastamento, e nesse momento diz, olha, não importa a diferença que eu tenho com você, mas preservar a democracia é mais importante. Agora,
não pode ser um movimento simplesmente para tirar o Bolsonaro. Todas as pesquisas sobre o bolsonarismo mostram que o sentimento antissistema é muito forte e continua muito forte. Então, você não adianta tirar uma pessoa. Você tem que repactuar a democracia de uma tal maneira que as pessoas olhem e falem, não, esse não é aquele sistema antigo. Porque tudo que as pessoas estão vendo até agora é o sistema antigo. São as mesmas figuras, são os mesmos acordos, é o mesmo centrão, coisa toda. Aí nós vamos para a parte do realismo que você me falou. Não é indigesto só para você, não é indigesto só para mim, é indigesto para todo mundo. E a última coisa que eu queria na minha vida era fazer um exercício de realismo político como esse. De dizer, olha, a correlação de forças coloca numa posição em que não é possível simplesmente passar por cima do eleitorado evangélico e das Forças Armadas que estão no governo. Tá certo? Não é possível do ponto de vista do realismo político. Se alguém me disser, nós conseguimos fazer um impeachment hoje, em que a gente faça um duplo impeachment, que saia Bolsonaro, saia Mourão. Tá? Essa coisa de cassação pelo TSE, isso aí é você terceirizar a tarefa política, certo? Isso aí você não faz. Você quer regenerar a democracia, você faz movimento de massa para chegar a esse objetivo, tá certo? Então, se alguém me disser, não, é viável, olha aqui, ó, tem essa massa aqui que está na rua, tem essa massa aqui que está nas ruas digitais, nas ruas virtuais e nas ruas reais, a gente conseguiu 70% de rejeição e apoio ao impeachment e a gente conseguiu empurrar o sistema político. Alguém me disser isso hoje e disser, olha, dá para fazer, eu aceito na hora. A última coisa que eu queria na vida era ter que fazer esse reconhecimento e esse pragmatismo político. Mas é o que eu acho, porque o problema, do ponto de vista da esquerda, eu acho, é que o capitalismo ele vive bem sem democracia. Já demonstrou isso. Mas o socialismo democrático, não. Ele precisa da democracia. Você precisa da democracia para poder aprofundar a democracia. Então, isso é algo essencial, é algo vital. E o meu receio, justamente, é as pessoas acharem, não, basta tirar o Bolsonaro. Não, não basta. Nós precisamos de muito mais do que isso. Precisamos repactuar regras de convivência democrática, que nos últimos anos foram totalmente destroçadas. Destroçadas. Então, assim, Murilo, é indigesto para você, indigesto para mim, indigesto para todo mundo, e eu esperava que eu não tivesse nessa situação, que é uma situação de defensiva. Nós estamos na defensiva, nós estamos defendendo o mínimo. Não é que nós vamos agora avançar, não, nós estamos defendendo o básico. Sabe? Nós estamos numa situação muito difícil. E quem diz o contrário, eu vou ficar contente se alguém me demonstrar o contrário. Eu não consegui ver. Ainda que nós estamos numa posição, na correlação de forças, que nos permita dar um enorme salto nesse momento. Não é o que eu vejo. Nesse sentido, assim, você comentou sobre a necessidade de fazer esse pacto baseado no realismo, né? E tem setores à esquerda que defendem a tese dos dois populismos, né? No sentido de que a estratégia para derrotar a extrema-direita seria polarizar a esquerda, né? Há muitos analistas que defendem essa hipótese. Como é que você vê isso, né? Você não acha que caminhar para a esquerda nesse sentido não daria legitimidade para essa política da guerra do Bolsonaro? Para reforçar um pouquinho a elaboração anterior. Sim, claro. Não, te agradeço até por você me permitir desenvolver isso nesse sentido. Teria dado certo, eu acho, seria uma possibilidade real se tivesse sido essa posição em junho de 2013. Em junho de 2013, nós tivemos essa chance. Nós tínhamos essa chance de canalizar o sentimento antissistema numa direção progressista. Certo? E foi perdido. Por quê? Porque a maior parte da esquerda achou que junho de 2013 era de direita. E o que isso acontece? Quando as pessoas que estavam ali tentando encontrar um canal para expressar a sua insatisfação política não encontram forças políticas organizadas de esquerda, algumas encontraram, né? Mas na sua maioria não encontraram, elas vão buscar outras maneiras de se organizar.
outros polos de aglutinação que não a esquerda. Vamos fazer a comparação com o Bernie Sanders, para botar nome, né, no que a gente está falando, no candidato democrata nas prévias de 2016 e nas prévias de 2020. Da onde vem o Bernie Sanders? Bernie Sanders vem de Occupy Wall Street em 2011, que foi, naquele momento, o junho americano. Certo? Aí esse movimento vai ganhando força, vai se organizando e resolve desaguar institucionalmente numa candidatura, numa pré-candidatura democrata. Coisa que nós não temos no Brasil. Não temos. Os partidos minimamente não se abrem para uma coisa chamada prévias. E a gente vê as mesmas pessoas o tempo inteiro. Quem é que sabia quem era Bernie Sanders antes de 2016? Ninguém. Não é? Aí você tem esse movimento, ele mudou a agenda do país. Você fala, bom, mas escolheram a Hillary e elegeram o Trump. Sim, mas só que esse processo continuou. E depois, entre 2016 e 2020, você teve o Green New Deal. Essa nova proposta de revolução ecológica e socialista. Um candidato socialista nos Estados Unidos teve a força que teve o Bernie Sanders. Aí você fala, bom, mas agora escolheram o Joe Biden. Sim. Aí o que acontece? Você olha e fala, o Joe Biden ele vai ser obrigado, já foi e será obrigado a ir para a esquerda por causa da candidatura Bernie Sanders. E daí se diz, não, mas o Biden ganhou porque o eleitorado negro garantiu a vitória dele na primária democrata. Sim, e em seguida você tem todos esses protestos de rua para dizer, caro candidato Joe Biden, não basta ir para a esquerda, no sentido do Bernie Sanders, sem você considerar a questão racial como central. Então não conte que você vai ter automaticamente o voto do eleitorado negro se você não fizer um movimento de fato para colocar a questão racial no centro. Então você vê que os Estados Unidos têm um sistema político que é poroso a esse tipo de coisa e que essa energia social conseguiu entrar. Você fala, bom, Bernie Sanders não ganhou. Não ganhou. Mas ele muda a agenda. No Brasil, o que a gente tem? Um sistema político que se blindou a junho de 2013. Aí você vira e fala assim, agora é a hora. Mas como agora é a hora? Nós estamos na defensiva. Estamos na defensiva, cadê essa energia social toda? Essa energia social antissistema que podia ter sido utilizada, ela foi parar, sabe onde? Foi parar no lavajatismo, sabe? Foi parar em algumas denominações evangélicas, foi parar em outros lugares, que não em movimentos organizados à esquerda. Então, como é que numa situação em que a correlação de forças é desfavorável, em que você está defendendo o mínimo, você vai dizer, agora é a hora da ofensiva. Então, bom, pode ser. Agora, só se for uma estratégia, como uma estratégia em duas velocidades, entende? Você diz, olha, eu vou agora começar a organizar um movimento para ter um efeito lá na frente, mas no momento eu tenho que fazer frente ampla. As duas coisas não se excluem, porque esse negócio de frente ampla não é que todo mundo vai se abraçar e tudo é bonitinho. São negociações duríssimas, e tem que ser duríssimas. Tem lá uma faixa, né? Todos pela democracia, e atrás, cada um com a sua bandeira. Então pode ter. Claro que pode ter esse movimento. Mas vamos pensar o seguinte, o que está acontecendo durante essa pandemia? Esse tipo de coisa que a gente mencionou no início, dessas redes de solidariedade que se formaram. Isso tem de virar política na frente. E vai acontecer, lideranças comunitárias novas apareceram. Agora, como é que elas vão chegar ao sistema político? Se o sistema político não deixa elas chegarem? Entende? É dramático, Murilo. O grau de blindagem do sistema político brasileiro à energia social é uma coisa assustadora. Assustadora. Então, se alguém me disser, não, vamos começar. Não, estou completamente a favor. Agora, a vontade não basta. Se alguém me dizer com que energia, com que pessoas, sabe? É o que eu acho nesse momento. Agora, essas coisas podem mudar de uma hora para outra. Porque junho aconteceu de uma hora para outra. Claro, olhando para trás você vê, não é acaso que tenha acontecido, etc. Mas na hora surge como alguma coisa, como um evento, né? Como um acontecimento que você não esperava. Legal. Essa, né? Não, mas eu acho que ela é realmente central e ajuda a reforçar a elaboração anterior também, né? Eu gostaria de fazer uma pergunta sobre o TSE, mas você me antecipou, né? Você falou que
é uma forma de transferir, digamos assim, uma responsabilidade que é do campo político, né? Mas eu gostaria de pedir tanto para você aprofundar essa discussão, quanto para redirecionar a pergunta no seguinte sentido, porque por mais que a avaliação do TSE ela seja uma avaliação jurídica, ou fundamentalmente jurídica, a gente também não pode ser inocente a ponto de achar que ela só é jurídica, né? Quer dizer, também existem implicações que são políticas no entorno desse julgamento, né? E aí, voltando a essa discussão sobre o acordo em prol do impeachment ou em favor do impeachment, você acha que o caminho TSE ele diminui muito as chances desse acordo pela derrubada do Bolsonaro? Porque, veja, nesse caso, o poder ele não cai automaticamente no colo dos militares, né? Como é que você enxerga essa hipótese? Então, quando eu falo em terceirizar a política, no caso do TSE, o que eu quero dizer é o seguinte, não adianta você afastar uma chapa ou afastar um presidente se você não tem repactuação da convivência política. Com isso, a única maneira de você regenerar uma democracia é através de um movimento popular de massa. Certo? Você diz, não, pode ter um movimento popular de massa pela cassação no TSE. Ora, como assim você faz um movimento popular de massa para um juiz decidir a seu favor? Quer dizer, não faz o menor sentido, entende? E depois o seguinte, o TSE jamais, nas condições atuais, vai decidir pela cassação da chapa. Isso daí é falta de força política. Quando você não tem, na correlação de forças, massa crítica, quando você não tem capacidade política, você pede para o outro resolver o seu problema. Tá certo? Então, assim, ou a sociedade é capaz de se organizar e é capaz de regenerar a democracia e por isso faz o impeachment, ou então, para mim, não tem sentido. Porque sai o Bolsonaro, ou sai o Bolsonaro e o Mourão, e o que entra? Uma outra candidatura antissistema. E que talvez possa ser tão autoritária quanto o Bolsonaro. O que é difícil imaginar. Mas pode ser, porque você não elimina a estrutura, entendeu, do problema. A estrutura do problema existe espaço para candidaturas antissistema no país, e esse espaço só vai desaparecer se essas pessoas puderem ser incluídas no sistema político, se elas sentirem que elas têm voz, que elas sentirem que têm mecanismos para participar de verdade, que não é conversa fiada, que não vai ser a política de sempre, tá certo? Por isso que o requisito é muito exigente, né? É isso. Agora, você diz assim, como é que nós vamos fazer, direcionar essa energia antissistema para a esquerda? Com as forças políticas organizadas do jeito que estão, não tem nenhum espaço. Nenhum espaço. Eu não consigo ver uma organização política, eu não estou nem falando de partido. Estou falando uma organização política que seja capaz de fazer isso, hoje. Tá certo? É uma questão realmente de correlação de força e é horrível falar isso. É horrível. Porque é muito melhor você fazer o discurso de vamos para cima e vamos conseguir tudo e tal. É excelente. Eu acho fantástico. Só que daí, o que você faz? Você reforça a posição do Bolsonaro. Agora que ele está quietinho, então, nossa, aí fica fácil, sabe? Bom, deixa eu aproveitar que você voltou a falar sobre o Bolsonaro quietinho, para retornar a esse ponto da conversa, assim, a gente está falando aqui sobre hipóteses de derrubada, ou seja, sobre impeachment, sobre cassação via TSE, e antes a gente falou minimamente, né, sobre essa coisa do Bolsonaro quieto, do Bolsonaro que é obrigado a assistir o sistema, de alguma maneira, se organizar alheio a ele. Já que nós temos um tempinho daqui até o final, nós temos 10 minutos antes de completar 1 hora de conversa, que é o nosso limite, eu gostaria que você aproveitasse essa oportunidade para falar sobre, recuperar um pouquinho, né, esse nosso tópico anterior, para falar sobre essa possibilidade. Você vê condições de não o Bolsonaro se moderar por livre e espontânea vontade, porque ele mudou de estratégia ou qualquer coisa nesse sentido, mas você vê essa possibilidade de, forçado pela sociedade civil, forçado pelo sistema, o Bolsonaro acabar se enquadrando de alguma maneira?
Não vejo a menor chance. Não vejo a menor chance, mesmo porque o tipo de estado de atenção, de alerta em que está a sociedade hoje, se ele ficar quietinho por 6, 7 meses, as pessoas falam, não, está tudo certo. Ele agora se enquadrou. Enquanto isso, ele vai fazendo o quê? Ele vai organizando, por exemplo, para dar um exemplo só, entre muitos possíveis, ele vai organizando as polícias estaduais em nível federal, que era o que ele tinha começado a fazer. Certo? Se a gente for olhar a taxa de letalidade das polícias estaduais na pandemia, você fala, não, mas não é possível. Como é que aumenta a letalidade policial se diminui o número de crimes contra o patrimônio? Se as pessoas estão em casa. Justamente, é isso. O bolsonarismo venceu nisso. Existe um grau importante em que as polícias estaduais não respondem mais a seus governadores. Isso é muito grave. E isso vai continuar. O Bolsonaro não vai deixar de fazer isso. E aí você diz, bom, mas o que isso significa? Significa que as polícias estaduais, justamente, elas não compõem uma força incontornável porque elas são estaduais. Se elas tiverem uma organização nacional e responderem a uma organização nacional, em termos de efetivo, elas têm o dobro do efetivo das Forças Armadas. É claro que elas não têm a capacidade bélica, de organização, de formação, de treinamento. Mas imagine 500 mil pessoas armadas. E o que você pode fazer com isso? E eu vejo, para mim, muito claro que o motim no Ceará em fevereiro foi um ensaio. O Bolsonaro vai deixar de fazer isso? Não vai. Não vai. E nós vamos ter que esperar isso acontecer de novo? Quando a gente não tiver... Porque, olha, Murilo, o que acontece é o seguinte, a gente sabe que a escalada autoritária passa por muitas coisas, destruir as instituições, fazer reformas eleitorais, reformas judiciárias e tal, para beneficiar quem está no poder, tudo isso. Mas tem uma outra parte que é o seguinte, existe uma passagem de grupos armados, de milícias, que se tornam políticos, entre muitas aspas. Ou seja, você passa a justificar coisas que são criminosas como coisas políticas. Essa é uma passagem clássica de qualquer fenômeno autoritário. Então, o risco de uma coisa dessa acontecer é muito alto e continua sendo, com o Bolsonaro no poder. E esse tipo de coisa nós não podemos permitir. Ele não pode, de novo, ganhar um crédito e dizer, não, agora ele está normalizado, agora ele está amansado. Não. Nós não podemos admitir isso. Agora, por que você não pode admitir isso? Porque quando essas milícias se tornam paramilitares no sentido político, você já perdeu. Porque a sociedade não está armada. Tá certo? Quem está armado são esses grupos. Então nós temos que realmente nos mexer de maneira ativa para formar essa grande frente ampla e para, sim, afastar Bolsonaro. É a única maneira que nós temos. E, claro, essa frente tem que garantir que, seja lá qual for o governo que vai se seguir, não vai ser um governo autoritário, não vai ser um governo populista, não vai ser um governo de continuidade em relação a nada do que foi o governo Bolsonaro, entende? É isso que faz parte desse grande acordo interno dessa frente também. Não é que todo mundo vai participar do governo, nada disso. Mas é garantir que o governo não será um governo de continuidade. Isso é essencial. Certo? Foi isso, por exemplo, que se garantiu no impeachment de Collor. Certo? A garantia de que o governo Itamar não seria uma continuidade em relação ao governo Collor. Essas coisas são muito importantes. Você acha que teve governador que não decretou lockdown por medo de não ser obedecido pelas polícias? Ah, eu não tenho dúvida disso. Não tenho dúvida, porque quem é que vai aplicar a lei, sabe? Em grande medida, existe isso. Existem graus variados, mas é muito preocupante isso que está acontecendo. Certo? Então você tem razões variadas. Governadores e prefeitos foram deixados ao Deus dará. E começou uma competição fratricida. Quem é que consegue mais respirador? Porque não tem coordenação. E aí o que acontece? Numa situação em que no fundo, guerra de todos contra todos, porque foi isso que aconteceu na pandemia, do ponto de vista do sistema, da organização do combate à pandemia, tirando o nosso glorioso SUS, o que a gente teve foi isso. Nesse contexto, o poder das polícias é muito grande. Porque eles estão vendo que está tudo fragmentado,
que você não tem centralização, que você não tem coordenação, e que, portanto, eu não estou falando da cúpula da polícia, porque a cúpula da polícia está sempre com o governador. Ela foi indicada pelo governador. O problema é a base não responder mais à cúpula. Entende? Isso é Legal. muito grave. Então, eu concordo com você que esse é um dos elementos importantes de não terem decretado o lockdown. Bom, talvez em tempo recorde, se você conseguir, eu queria te perguntar uma coisa, ainda voltando no assunto Bolsonaro, doma-se ou não. Você acredita que faz sentido essa comparação que alguns analistas têm feito entre o que vive o governo Bolsonaro agora e a reconversão do lulismo em 2005 e 2006 em virtude dos escândalos de impeachment? Você vê sentido? É um vexame essa comparação. É um vexame. É uma coisa que desonra. Esse tipo de comparação é realmente ultrajante para mim, sabe? Você está falando de um presidente que realmente quer implantar o autoritarismo no Brasil, como é o caso do Bolsonaro, e de um presidente que deu provas de que é um profundo democrata, que é o Lula. Primeira coisa, eu não comparo democrata com ditador, certo? Essas duas coisas não se comparam. A segunda é que, do ponto de vista político, o que está acontecendo é que o Bolsonaro está só ganhando tempo. Não é que ele está reformulando o governo dele, ele está tentando não ser abatido. Tá certo? O que aconteceu ali no governo Lula foi uma repactuação do projeto. Você pode discordar, como eu discordei. Certo? Passei anos escrevendo coluna toda semana para dizer, olha, se não tiver reforma política, isso aqui vai para o chão, isso aqui vai para o chão, etc. E tal. Agora, era um projeto político. Bom, muito depois, né? Mas enfim, depois de 2013. Então, Murilo, o que eu digo, a comparação para mim é desonra. Não é possível comparar. O Bolsonaro está tentando se manter no poder de uma maneira desesperada. Não tem projeto ali, por enquanto, né? Eu acho, mas seria cumprida essa resposta, né? Porque daí teria que fazer uma comparação mais detalhada, então fica só a manchete, vamos dizer, vai. Legal. Professor, eu queria agradecer mais uma vez pela disponibilidade, pela conversa. Queria, não falo em nome do blog, porque não sou editor, nem jornalista sou, estou aqui como farsante, mas queria agradecer mesmo assim pela disponibilidade. Acho que foi muito interessante, deu um caldo muito legal aí para pensar não apenas os elementos que estão presentes no livro, mas também as questões que surgiram depois. Eu achei que foi muito legal o que você comentou no começo sobre o fato de que quando a estrutura é boa, ela te permite continuar pensando os acontecimentos a partir de uma mesma estrutura lógica, e eu acho que foi isso mesmo que a conversa conseguiu produzir. Então é isso, eu reforço mais uma vez o convite a todos, que em breve a transcrição da conversa vai estar lá no blog, no Entendendo Bolsonaro. Vou deixar o vídeo aqui no IGTV, no YouTube, se der tudo certo. Mas é isso. Mais uma vez, obrigado, viu, professor? E até uma próxima. Eu é que agradeço, Murilo. Agradeço pela conversa. Muito obrigado pelo convite. Obrigado a todo mundo que estava com a gente aqui. A situação é difícil, mas a gente tem que conversar e conversar muito. Porque o único jeito de sair desse buraco em que a gente se meteu é com muita conversa. Isso aí. Grande abraço a todos, então, e até a próxima. Valeu, galera. Até mais. Tchau, tchau.